sobre o ministério de Jesus, sobre um processo que foi a vida de Jesus. Se você teve a oportunidade de estar aqui na quinta-feira, você aprendeu sobre constância. Não, eu também não estive, mas a mensagem vai estar disponível para você daqui a pouco e você vai poder se conectar com isso. E hoje nós vamos dar continuidade. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um mesmo assunto nessa temporada que nós chamamos temporada Ser como Cristo. E nessa temporada, e hoje, nós vamos falar sobre viver os processos. Ser como Cristo é viver em processo. Então, por favor, não se distrai, não olhe para o lado, que se você perder o fio da meada, você não vai fazer ideia do que eu estou falando. Para dar um preâmbulo, para você entender a importância que os processos são para Deus. Pode passar para o próximo slide. Eu trouxe uma notícia. Tá? Não sei se você conhece esse camaradinho, já ouviu falar dele? Um topete parecido com o topete do pastor, bem parecido. Tá? Mas um dia desse para trás ele falou que o Trump diz que a tarifa é a palavra mais bonita do dicionário. Eu não sei se está acontecendo as notícias, ele fez valer, ele levou a sério esse negócio da tarifa. E ele começou a tarifar vários países. Realmente, tarifa para ele é uma palavra muito importante. E repare bem que essa palavra, se você está acompanhando os noticiários, principalmente as realidades, os noticiários econômicos do que tem acontecido, essa palavra tem movido as pessoas. Empresas se derreteram, perderam dinheiro pra caramba, bilhões. Bilionários estão perdendo bilhões. Por quê? Por causa das tarifas. Essa única palavrinha tem movido o mundo nas últimas 2-3 semanas. Ontem saiu uma nova notícia sobre alguém tarifando alguém. Então essa história, se você prestar atenção no noticiário, mesmo que você não tenha prestado atenção, essa palavra tarifa está na sua mente. Acontece que Deus também tem uma palavra favorita. Pode passar para o próximo slide. Processo é a palavra mais bonita para Deus. E se você abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, a gente comprova isso. Lá está escrito o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, traduzindo versão Abner, corrigida, atualizada, vai rolar processo na tua vida. Tudo na sua vida será um processo. E se você está dando glória a Deus porque você acabou de completar um processo, fica tranquilo, o outro já começou. Deus não espera processos finalizarem para começar novos. Por quê? Porque o comprometimento que o Senhor Deus tem com você é do teu crescimento. Amém? Então o teu crescimento ele só é dado a partir de processos. Existem processos de inúmeras naturezas, de inúmeras formas, mas independente disso, Deus ele é um Deus de processos. Deus é um Deus dos processos. E a primeira reflexão que eu quero trazer para você não é te preocupar ou te trazer ansiedade sobre os processos que você está vivendo. Calma, vem comigo primeiro, lembra? Eu preciso que você fique aqui. Eu quero te dar uns 2 minutinhos para você fazer uma reflexão. Pode passar para o próximo. Quais foram os processos que você já aprendeu? Quais foram os processos que você já passou? Você lembra de um processo? Pode ser longe, pode ser antigo. Quais foram as lições que você aprendeu? O que você tem aprendido que Deus tem te ensinado? O que Deus tem feito por você e tem feito você aprender? Talvez eu te peguei num momento difícil de você pensar, não estou lembrando agora, entendeu? Eu vou te falar de um processo, eu não vou te contar o processo, eu vou te contar da lição que eu aprendi. Eu aprendi recentemente que eu não posso vender a minha paz. Um processo onde eu estava em super endividamento, estava muito endividado, e Deus fez um outro momento eu conto a história, e Ele fez todo um trabalhar que eu consegui pagar todas as minhas dívidas. Hoje, graças a Deus, eu não tenho dívida nenhuma, e no dia, bem, não longa, né?
o cartão de crédito vence dia 5, né? Mas eu não tenho dívidas mais longas e isso me deu uma lição. A lição de pagar as dívidas? Não. Assim que eu paguei as minhas dívidas, apareceu uma oportunidade de eu me endividar. E aí, quando aconteceu isso, Deus me lembrou, olha, você acabou de pagar suas dívidas. Se você entrar numa nova dívida, você não está comprando alguma coisa, você está negociando a sua paz. Percebe como é bom você dormir sem preocupação se você vai conseguir pagar ou não? Percebe como que é bom? E uma coisa que eu não conseguia fazer, eu podia deixar no meu celular, e não precisava deixar no meu celular no modo silencioso. Eu não precisava ter medo de qualquer número que ligasse no meu telefone, porque eu não tinha mais dívidas. Agora só a Cláudia e a Tim que me liga praticamente. Não liga para você não? Vou pedir para eles ligar para você também. Mas foi naquele momento que eu estava para fazer aquela nova dívida. Eu falei, não, peraí, eu não posso negociar a minha paz. A minha paz não vale isso. Foi uma lição que eu aprendi. Qual lição você tem aprendido? Lamentações 3, 19 e 21 vai falar sobre exatamente esse processo que é importante você fazer. Você precisa se lembrar do que você já aprendeu. Sabe por quê, meu querido? Se você está aí me olhando com a cara de pastel e não consegue lembrar as lições que você aprendeu, cuidado, Deus pode te ensinar de novo. Você não aprendeu, você não se lembra. Lembre-se do que o Senhor já te ensinou. Lá em Lamentações vai falar o seguinte, Lamentações 3, 19 e 21. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso. A minha alma desfalece dentro de mim. Ou seja, ele está lembrando das dores. Eu sei que você gosta de lembrar das dores que já passou. Mas o versículo 21 fala, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu aprendi, eu venci, doeu pra caramba. Eu passei noites em claros, eu chorei, eu lembro. Mas eu lembro que eu venci, eu aprendi. Glória a Deus. Mas fica tranquilo. Se você já se lembrou, posso passar para o próximo? Já lembrou? Eu estou com pressa. Os caras falaram quase 40 minutos, eu vou falar 2 horas. Então vamos lá, pode passar para o próximo. Porque a gente não pode ficar só naquilo que a gente foi, a gente tem que pensar no que está acontecendo. Lembra? Deus não espera terminar um processo para começar outro. Se você está comemorando que você conseguiu finalizar aquele curso, se você está comemorando que você conseguiu fechar aquele negócio, olha, agora eu estou vendo, a empresa está começando a andar. Agora eu consegui um emprego, eu já estou com 3 meses, 6 meses, agora está andando. Fica tranquilo, Deus já começou um outro processo na sua vida. Talvez você só não identificou ele. E esse é o texto base da nossa mensagem. A gente vai partir daqui. Lá tem um texto muito bacana, lá em João, no capítulo 4, versículo 3 e 5. E esse eu faço questão de ler junto com você. Abre essa Bíblia aí. Ou acompanha ele com a gente. É uma passagem meio trivial. Quando eu juro para você, quando eu estava lendo, cara, daqui tem tanta coisa que pode sair daqui, mas Deus me fez saltar aos olhos um único versículo. João 4, versículo 3 ao 5 diz o seguinte: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Eu quero que você marque aí na sua Bíblia, é necessário passar por Samaria. E o que é Samaria? Samaria, ela era uma terra de conflito. É uma terra de conflito. Bem, aquele lugar ainda está cheio de conflito. Mas era um lugar de um conflito religioso. Na prática, todo mundo era da mesma etnia, filhos dos mesmos pais, mas eles não se curtiam muito. Meio que direita e esquerda hoje no Brasil, era polarizado, sabe? Um detesta o outro detesta um. Sei lá,
Existem outras polarizações. Nescau e Toddy, briga de séculos. Time de futebol, não sou maluco de falar nome aqui, senão vou ser espancado. Era polarizado. E era tão polarizado que era uma linha reta. Eu conseguia sair de um ponto e ia a outro, mas por isso eu precisava passar por Samaria. Aquelas pessoas, aqueles judeus, eles preferiam fazer diferente. Eles davam a volta pelo Rio Jordão para não ter que passar naquele lugar. Eles corriam dos seus conflitos. Se identificou? A gente vai chegar lá. Mas Cristo, ele fala para aquele, com certeza, se Cristo precisou falar que era necessário passar, é porque tinha alguém que não queria passar. Eu sou de lógica, tá? Então, vem comigo aqui. Se Cristo falou que é necessário passar, por quê? Porque era mais curto? Não, porque havia um propósito em passar por Samaria. Um dos principais propósitos que já estava no coração de Cristo é que ele precisava encontrar uma tal mulher lá, que estaria num poço. Essa história você conhece, você está cantando a música lá? Tu és porque a minha alma esperou. Essa música só existe por causa desse encontro. Ela só existe por causa disso. O necessário passar por Samaria é necessário, então, passar por processos. Então, meu querido, uma das grandes revelações que eu quero trazer para você hoje, processos são necessários. Deus é um Deus de processos. Processo é a palavra favorita de Deus. Então, meu querido, você vai passar pelo seu. É necessário passar pela sua Samaria. Você já conhece a sua Samaria? Você sabe qual é a tua zona de conflito? A Samaria, ela vai trazer conflito interno, ela vai trazer desconforto, porque não passar por ela é estar na sua tal da zona de conforto. Passar por ela significa ter uma barreira cultural, um choque, uma mudança. Mas viu aí? Crescer dói, dá trabalho e gasta dinheiro. Crescer é terrível. Se eu pudesse, eu nunca tinha saído do ensino fundamental. Se eu pudesse, eu nunca tinha saído da casa do meu pai. Se eu pudesse, eu continuava com 5 anos de idade. Mas eu não estou mais. Ou seja, o processo ele vai te alcançar. O processo ele vai te interromper. O processo ele vai ser abraçado por você querendo ou não. E o engraçado é que tem momentos que a gente corre dos nossos processos. E aí a gente quer deixar isso para depois, porque dá trabalho, é chato, entendeu? Dói. A gente não quer. É melhor ficar onde a gente está. Mas toma cuidado com isso. Eu gosto de falar que os nossos processos eles são acompanhados diretamente por Deus. Deus está dentro de você, amém? E o fato dele estar dentro de você permite que você viva esses processos. Acontece que Deus tem um banquinho. Você conhece a história do banquinho? Deus tem um banquinho, Janinho. E eu provo para você que Deus tem um banquinho. Lá em Apocalipse 3:20 fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas não tem nada de banquinho aí. Calma aí, vem comigo. Lembra? Não se distrai, você vai se perder. Por que Deus está batendo a tua porta? Porque Ele é gentil. O diabo, ele arromba a porta. Deus é gentil. Então Ele bate na porta esperando você abrir. Se você abrir, Ele entra, faz morada, ceia contigo. Mas na minha cabeça, aí vem a interpretação de Abner, na minha cabeça Deus tem um banquinho. Como assim? Depois que Ele entra, faz morada na sua casa, Ele vira para você e fala: viu? Precisamos começar os processos que mudarão a sua vida e transformarão você em quem eu fiz você para ser. Bora, Jesus! Pode fazer, faz o que você quiser. Tá? Não, calma aí. Não, eu só faço o que você me autorizar. Aí, não, pode fazer. Aí Deus começa a fazer, tal, Deus começa a mexer, aí começa a doer. Aí começa a te entortar. Aí as coisas começam a faltar. Aí você não começa a ver resultado, aí as coisas não começam a andar, e você, não está legal.
Peraí, aguenta um cadinho, deixa eu tomar conta um pouco das coisas, porque está indo para um lugar que eu não estou entendendo, não estou gostando, não estou aceitando. Sabe que Deus vira e fala para você? Perfeitamente, eu tenho um banquinho. Ele vai lá, ele se senta no banquinho e fica esperando você terminar de fazer a desgraça que você falou que vai fazer. E ele fica lá. Acontece que tem um problema, Deus é eterno. Deus tem todo o tempo do mundo para ficar sentado no banquinho. Enquanto isso, ele está esperando você acabar de fazer o que você falou que ia fazer. Aí quando você vê o que as coisas que você está projetando, o plano que você está seguindo não está indo para lado nenhum, ao contrário, você está batendo com a cara na parede, ou quando muito está esfregando a sua cara no asfalto, aí você se lembra, Senhor, me ajuda, toma o controle da minha vida. Aí Deus vira para você, perfeitamente, ele se levanta do banquinho. Ah, mas ele não grita, ele não fala. Não, ele estava à porta e batia. Ele é gentil, ele é suave. Ele não vai brigar com você porque você não está seguindo o processo dele. Ele vai ficar sentado no banquinho aguardando você. E, inclusive, isso faz parte do processo. Próximo slide. Essa frase não é uma frase bíblica, mas eu gosto dela demais. Eu tive contato com ela em 2023. O irmão José Saramago, escritor português, escreveu ela. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Você está com pressa por quê? Ah, não viu? Porque, daqui a pouco é meio-dia, tem que almoçar, daqui a pouco tem que... Amanhã é segunda, cara. Segunda, já tem que fazer isso na terça. Tenho certeza que a sua mente já está lá na sexta-feira do feriado. Mas o teu corpo está aqui no domingo. Você já está pensando que, sexta-feira show, porque sexta é feriado, já tem a segunda que vai emendar. Viu, tem que ligar para o fulano lá para a gente combinar aquele rolê. Mas você está no domingo de manhã, é 11h37 da manhã, você deveria estar sentado prestando atenção em mim, e a sua cabeça está com pressa. Não tenha pressa. Ao mesmo tempo, não perca tempo. Não fica moscando. Não fica gastando tempo à toa. Sabe por quê? Passa para o próximo, por favor. O tempo sempre será o recurso mais valioso que você pode gastar. Você pode estar falando de dólar, de ouro, de Bitcoin, de Ethereum, de casa, de carro, de, sei lá, cartinha, de Pokémon, sei lá. Se você riu, você conhece. Sabe que é valioso. Vamos trocar depois, cara? Vamos trocar depois? Então, o bem mais valioso que você tem não são coisas, é o tempo. Inclusive, você decidiu investir o seu tempo sentado aqui prestando atenção em mim. E sabe que hora que você desperdiça esse tempo? Quando a sua mente começa a ir lá para sexta-feira. Aí você está perdendo tempo. E eu tenho um versículo para você. Provérbios capítulo 14, versículo 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Posso colocar na versão Abner atualizada e corrigida? O camarada que... A pessoa... Camarada não, que vai parecer só homem, apesar de ser... Enfim. A pessoa que controla o seu tempo é inteligente, é sábio. Mas o que não faz isso é um tremendo idiota. Se você está desperdiçando o seu tempo, você, é um grandíssimo de um idiota. Cadê a Natália? Natália, eu falei que eu ia pegar leve, né? Já era. Normalmente eu faço isso na quinta-feira, domingo eu sou mais light, mas enfim. Se você não está cuidando do seu tempo, se você não está sendo, uma palavra bonita, diligente, zeloso, cuidadoso com o que você tem gastado o seu tempo, você está moscando. E por quê? Bem, talvez você está precisando de um argumento, um outro argumento. Talvez só a minha palavra não te convença. Bem, eu sou analista de dados.
Então eu trouxe alguns dados para você. Beleza? Gostou? Vamos para o próximo slide. Eu quero fazer uma provocação para você. Quantas semanas um ser humano vive? Se você pudesse colocar no número, não precisa, não, você que é de exatos, não pega a calculadora, não vai fazer conta não. Vem comigo. Se você pudesse chutar um número, quantos milhares de semanas vive uma pessoa? Quantos? Uma semana? Você só vive uma semana? Não, no todo. Quantas mil semanas você acha que você vive? Quem chuta aí? Quanto? Tá com medo por quê, Douglas? Fala aí. Olha lá, quem acha que é 10 mil? Levanta a mão. 10 mil semanas. 20 mil semanas. Quem acha que é 20 mil semanas? Não tem nem base? Se você pudesse chutar um número, quanto que seria? Oi? 2 mil? Oi? 7.680. Como é que é o negócio? Aproximadamente. Quantas semanas você acha que uma pessoa vive? Vamos para o próximo slide. Eu trouxe a conta para você. Mas antes, vamos embasar os nossos dados, né? Considerando a fonte do IBGE de 2025, uma pessoa normalmente vive 76,8 anos. É muito ou é pouco? Ah, mas eu tenho... O meu avô está com 104 anos. Teu avô está roubando um negócio. A tua avó usou cheat. Essa é a média, é uma média. Tá? E o detalhe é que eu fiz questão de as mulheres costumam viver mais. Né? Por N motivos. Então pegando essa... E aí, agora melhorou? Quantas semanas você acha que você vive? Pode passar para o próximo. Você vive, em média, 3.993 semanas. E aí, é muito? Pô, 3.900 é muita semana, cara. Olha, isso dá 75 aniversários, mais ou menos. 75 Natal, 75 Réveillon, caramba, dá para viajar para um monte de lugar. Dá para fazer um monte de coisa. São 30, se você considerar o ensino fundamental, médio e faculdade, dá 33 férias escolares. Dá 40 férias remuneradas se você começou a trabalhar com 18 anos. Caramba, dá para fazer um monte de coisa. Eu posso gastar meu tempo como eu quiser. Bem, eu estava indo para esse lado. Aí eu fui fazer a minha conta. Pode passar para o próximo. Eu vou me expor para você, para que você possa entender quanto tempo é valioso. Meu tempo até agora, até o presente momento, no dia 13 de abril de 2025, nosso Senhor, eu já vivi 2.075 semanas. Gente, mas 3.900 parecia muito. Se tudo der certo, e eu conseguir pelo menos atingir a média, eu tenho 1.918 semanas para viver. Opa! Já não parece ser tanta coisa. E aí eu comecei a ficar preocupado. Eu acho que eu não posso me dar o luxo de perder tempo. Eu não tenho tanto tempo assim. Mas aí o Espírito Santo me falou, faz uma outra conta. Pega alguém que é relevante para você. Aí eu considerei o meu pai. E aí começou a doer. Pode passar para o próximo. O meu pai, ele tem uma expectativa de 560 semanas. Nós juntos podemos partilhar de 560 semanas. E aqueles 75 aniversários, aquele monte de Réveillon, e aquele monte de festa, eu não tenho mais tantos aniversários para comemorar com meu pai. Eu tenho cerca de 10 aniversários para comemorar com ele. Eu tenho 10 natais para comemorar com ele. Eu consigo ver meu pai, quando muito, 3 vezes por ano. Eu tenho cerca de 30 e poucos cafés da manhã ou almoços que eu posso passar com ele. Não, eu não posso perder tempo.
E a pergunta que eu faço para você é: com que você tem gastado o seu tempo? Com que você tem esquentado a sua cabeça? O que tem tirado efetivamente o seu sono? São coisas terrenas? São coisas desse mundo? São coisas dessa época? Ou é o reino de Deus? A gente complica demais as coisas, gente. A gente embaça os nossos processos. Anota você lá em casa. Eclesiastes 7:29, está a prova cabal lá que você complica tudo. Está escrito lá, versão linguagem de hoje: Deus fez todas as coisas simples, nós que complicamos. A gente complica tudo. Pode passar para o próximo slide. Facilita as coisas, pelo amor de Deus, gente. Você vive menos que uma sacola plástica. Sacola plástica, você dá nada, está lá no mercado, lá. Tá. Eu sei que você tem um cantinho que você junta todas aquelas sacolas plásticas, não tem? Porque todo mundo tem. Aquelas sacolas vivem mais do que você. Viu você esquentando cabeça com os outros, viu você cheio de ansiedade, viu você pensando em coisas desse mundo e acumulando coisas, ou você pensando no que vai acontecer, gastando tempo à toa. Precisamos remir do nosso tempo. Pode passar para o próximo, mas cuidado, isso não é um salvo-conduto para você mandar o carpe diem. Carpe diem, vamos aproveitar o dia, vamos queimar tudo, vamos gastar tudo, vamos fazer tudo agora, porque se eu vou viver muito tempo, então eu vou fazer tudo que dá para fazer hoje, porque não haverá amanhã. Eu costumava falar isso, só se vive uma vez, já falou? Só se vive uma vez. Cuidado. Viu? Cuidado mesmo. Cuidado, porque haverá um amanhã. Sabe por que eu sei que haverá um amanhã? Mas como é que você sabe? Você acabou de falar que o tempo está acabando, daqui a pouco seu pai está indo embora. Como assim haverá um amanhã? Eu sei, porque está escrito lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Haverá um amanhã. Tenha convicção e certeza que haverá um amanhã. Planeje-se para isso. Abner, mas aí eu não estou entendendo nada. Você falou que é para aproveitar o tempo, mas você falou dos processos, mas agora você está falando que é para planejar. Estou ficando doido, o que é para eu fazer? Bem, eu vou te dar alguns direcionamentos. Primeiro direcionamento é que você tem que ter as prioridades da sua vida. Se você costuma vir no culto de quinta-feira, você tá careca tal, tanto quanto eu, de saber qual é a sua lista de prioridades, qual é a sua escada de prioridades. Quem vem quinta-feira me ajuda. Qual é a coisa mais importante que existe? Qual é a segunda coisa mais importante que existe? Ué, mas não é família? Não é família não. Primeiro é Deus, depois sou eu. Se eu gastar o meu tempo somente com minha família, eu não fico vivo e a minha família perece. Primeiro Deus, depois eu. Terceiro, aí sim família, depois trabalho e depois igreja. Essa é a sua escala de prioridades. Primeiro Deus, depois você. Você tem que se cuidar, corpo, alma e mente. Espírito e alma e corpo. Deus não te deu os três, você deixou os três à revelia. Não, Deus toma conta. Deus toma conta do que é sobrenatural. Do que é natural é você que faz. Você que não dá um jeito de estudar e fazer atividade física e buscar a Deus, não. A tua parte é você que faz. E a família? Aí a família a gente cuida. Então, beleza. Então, eu vou me enterrar em Deus. Vou buscar Deus somente, só vou buscar Deus. Aí eu vou para a igreja todos os dias. Não, peraí, ele falou que primeiro sou eu. Então eu vou me cuidar do meu corpo, vou fazer atividade física, vou lá no psicólogo, vou recaustar. Fica tranquilo, essa cara sua, não sei se tem jeito. Mas eu vou dar um jeito comigo aqui. Não, ele falou família, não. Sua família, tá? Eu tenho que me preocupar, vou largar todas as coisas, tudo mais, nada mais importa, somente a família. Não, eu trabalho. Vou virar um workaholic, vou trabalhar pra caramba, vou trabalhar sexta, sábado, domingo, porque trabalho é uma das minhas prioridades. Você entendeu tudo errado.
dos processos que nós temos que viver. Pode passar para o próximo. Temperança é a chave. Se você não for temperado, você tem que ser maçaricado. Isso faz parte do teu processo. Se você não tem temperança, se você não tem um equilíbrio sobre essas 5 coisas, vai vir um outro processo sobre você, um processo para você aprender sobre o processo. Lá em Gálatas 5:22 vai falar sobre os dons do Espírito, e um deles é o domínio próprio. E o domínio próprio vai estar conectado efetivamente à sua temperança, a você equilibrar as coisas. Ou seja, nem tanto trabalho, nem tanto igreja, nem tanto você, nem tanto família, tudo em equilíbrio. Mas aí ficou difícil. Como é que eu vou fazer essas coisas? Ficou complicado. Viu? É simples, não falei que é fácil. É simples, é 5 coisas. É equilibrar essas 5 coisas. Não falei que é fácil. Acontece que você fica muito no deveria. Porque eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo. Pode passar para o próximo. Na verdade, você deveria menos. Você acaba pensando que deveria estar em outro nível. Eu devia estar em outro nível, em outro patamar. Conquistar uma novas coisas. Eu devia ser uma outra pessoa. Eu devia já ter outras coisas. Eu devia. Isso está matando a sua temperança. Isso está matando os seus processos. Isso está atrasando os seus processos. E na minha teoria, querido, temperança é a chave. A chave para abrir as portas dos seus processos. E está em você conseguir se equilibrar. Pode passar para o próximo. Em vez de você ficar no deveria, eu acho que você talvez pudesse fazer algumas outras coisas. E se você pudesse fugir menos? Fugir menos? Fugir. Eu sei, vai. Não adianta olhar com essa cara de inocente para mim, não. Você foge dos seus processos. Você corre deles. E se você quiser ajuda, se você precisar de uma recuperação para você recuperar os seus processos e voltar à tona, e voltar no trilho, quinta-feira, 8 horas, te espero aqui. Para de se auto-sabotar, de se culpar. Porque está acontecendo. Isso aqui é reflexo do que aconteceu, veja bem. Não, veja bem nada. Para de dar desculpa para você mesmo, para de se auto-sabotar, para de você mesmo se culpar. Você não é um tadinho, você é um filho de Deus, você não é uma coitada, você é uma princesa do Cordeiro. Foi pago um alto preço para você se vitimar. E mais, está cansado, está desanimado, eu te entendo, eu também estou. Está frustrado, está ansioso. Aí você invoca Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo não é sobre coisas que você pode conquistar, é o contrário, é sobre apesar de tudo que está me acontecendo, apesar da dor, apesar do cansaço, apesar das guerras, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou sim vencer, porque Ele venceu o mundo. Próximo. Mas aproveita teu tempo. Seja diligente com o teu tempo. Seja esforçado em cuidar do seu tempo. Sirva. A gente tem várias iniciativas aqui nessa casa. No áudio, na comunicação, na zeladoria, no infantil. E tem um monte de outros projetos que a gente nem conseguiu abrir. Teens, jovens, esportes radicais. Tem tantas ideias que nós temos, mas falta ceifadores para a seara. Mas está escrito lá na Bíblia, né? Poucos seriam os ceifeiros. A seara é grande, são poucos ceifeiros. Só que eu descobri uma outra parte desse versículo. Logo depois está escrito assim: mas peça para o Senhor da vinha enviar ceifeiros. A minha oração é que o Senhor mova o seu coração. Vem para cá que a água está quentinha. Mas não só isso, partilhe. Converse, se relacione com o corpo, faça parte desse corpo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Poxa, mas a minha luta é minha, eu preciso vencer.
beleza, a luta é sua, você precisa vencer, mas você não precisa passar por ela sozinha. Tá aqui, tem um monte de gente que está a fim de te apoiar. Vamos junto, a gente também está na batalha, também está doendo, mas se a gente for junto, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e a gente não vai ser atingido, e vamos para frente, e vamos para cima. E contemple o que o Senhor tem feito por você. Partindo para o final, na nossa conclusão, eu quero deixar bem gravado o que nós falamos aqui hoje. Então eu vou revisar algumas coisas que nós falamos. Não se esqueça do que Deus já fez por você. Lembre-se das lições aprendidas. Reserve um tempo diário para você refletir sobre os processos. O exercício que eu fiz para você foi muito rápido. Eu sei que não deu tempo nem de você pensar, mas faça isso um hábito. Lembre-se do que Deus já fez por você. Lembre-se do que você aprendeu. Sei lá, faz um diário escrevendo as coisas que você já venceu. Segundo, enfrente a sua Samaria com coragem. Está com medo? Vai com medo mesmo. Ele vai fazer o chão, isso se chama fé. Não está enxergando por onde, não está enxergando o prospecto, não enxerga a possibilidade, dá o passo que ele coloca o chão. Isso a gente costuma chamar de fé. Terceiro, valorize o tempo como um presente de Deus. Planeje sua semana com intencionalidade, inclua um momento para você descansar, mas também para você servir e estar com sua família. Não evite ao máximo desperdiçar o seu tempo com coisas que não te agregam, com coisas que não vão levar você para frente. Eu sei que você adora ficar naquele scroll de TikTok do Reels, eu sei, mas aquilo está drenando o teu tempo. Você está vendendo o teu tempo por causa do Reels. Quer ficar lá? Fica lá, controla o teu tempo. Mas se você não consegue negociar com isso, eu costumo te dar o conselho de você fazer a caminha do celular. Você conhece o conceito da caminha do celular? Faz um cantinho, vai lá, coloca uma almofadinha, toda bonitinha, travesseirinho para ele, deixa ele lá descansando. E deixa ele lá. 4, simplifique a sua vida. Reduza as suas preocupações desnecessárias. Entregue seus medos e ansiedades ao Senhor. Foque no que é essencial. Foque no que você precisa fazer. Foque no que está no teu controle. O que está na mão do outro não está contigo. Larga a mão. O que é natural é o que você faz. O que é sobrenatural você vai correr atrás. Não, você não é um ser sobrenatural. Você deixa com Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele mais fará. E por último, mas não menos importante, aproveite os momentos certos. Dedique-se. E se empenhe. Não perca tempo. O processo vai vir, você querendo ou não. Você já está passando por processo, você aceitando ou não. Você pode estar correndo o processo, mas ele está correndo, o tempo está gastando. E dessas coisas que eu falei, o que você vai começar hoje? Não tem esse papo. Não, amanhã, né? Amanhã à noite, depois da inteligência teológica, depois da inteligência teológica, eu vou dedicar um tempo. Não, hoje de noite, não, tem que ser agora. Qual é o compromisso que você vai fazer com Cristo agora? Qual é o comprometimento que você vai fazer agora? O processo já está correndo. Para de dever do processo e começa a se adequar ao processo para você viver o que Ele espera de você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e não se distraia. Hoje, tem que ser hoje, dessas práticas que nós